Professor? Bem, amigos, boa noite. Comecei a gravar a aula, mas tem sempre a oportunidade de ouvir uma pergunta de quem quer que seja. Eu não sei quem foi que perguntou, acho que foi Késia, porque apareceu o nome Foi dela. isso. Então, amada Késia, boa noite. Hoje é É, terça-feira, dia 27 de outubro. Estamos começando a nossa aula estendida, né, que a aula normalmente é de 8h10 às 21h, mas estamos fazendo aí algum tempo para ganhar um pouco mais de tempo de conteúdo, né, nessa semana das 19 às 21h. Na semana que vem, já fica gravado logo no começo, para quem só vê a aula depois. Vocês não estão me ouvindo, não? Pedro não está me ouvindo, não? Pedro fez um barulho. Ah, está ouvindo. Ok. Então, nesse ponto, para quem está me ouvindo ou quem não está ao vivo, mas está vendo a aula gravada, né? A semana que vem a nossa aula é normal. Não, quer dizer, minhas aulas nunca são normais. As minhas aulas são no horário normal, das 20h10. A gente volta para essa atividade. E antes de começar com o assunto, temos a nossa amada Késia, também uma das estrelas do clipe do novo da minha banda, e vai falar alguma coisa, embora ela não nos deu ainda o prazer de ligar a câmera. ô, professor. Estamos aí, está todo mundo Ô, com vergonha. professor. Agora, só estou aqui acompanhado de Lívia, Pedro e Elson. O resto, todo mundo me abandonou. Fiz até uma campanha no Instagram. Ligue a câmera, que o professor fica feliz quando vê você. Ó, Ricardinho voltou para a sala, ligou. E os outros continuam com a câmera desligada. Mas, Kézia, ligue o microfone e fale. Ô, professor, é uma dúvida bem breve. Eu não estava na aula passada, mas eu assisti a aula gravada. Sobre as funções da boa-fé objetiva, eu sei que tem 3 funções, mas a segunda eu não entendi direito. Pois Você não. pode falar a Vamos, interpretação? Não, pode vamos falar. explicar isso aqui para você com todo o amor do universo. A primeira função, como a gente colocou, é a função básica que todo mundo já conhece, que é a função interpretativa ou de colmatação. Qual é a ideia? A ideia de que, com base na boa-fé, nós vamos interpretar o ordenamento jurídico, ou seja, o direito posto tem de ser interpretado de acordo com o princípio da boa-fé, e ele tem de ser integrado também, ou seja, numa ausência de previsão normativa específica, nós vamos nos valer da boa-fé para resolver a questão. Agora, essa é a primeira função, a que você entendeu. A que você não entendeu é a função criadora de deveres jurídicos anexos ou de proteção. O que é isso? Na verdade, um desdobramento da ideia de boa-fé. É perceber que o fato de nós interpretarmos ou integrarmos o ordenamento com boa-fé, às vezes não é suficiente para compreender que a ideia de boa-fé gera deveres. Deveres a quem realiza uma prestação. E aí eu trouxe, apenas a título exemplificativos, dever de lealdade, confiança, assistência, informação, sigilo ou confidencialidade. Ou seja, a noção de boa-fé, de lidar, de aplicar com boa-fé, faz gerar deveres, não é só direitos, deveres. E aí o exemplo específico, básico, que eu trouxe foi sobre o dever de informação, né? Eu poderia usar até mesmo, brincando aqui com o meu novo espaço, né? Eu tive que comprar, para fazer esse estúdio que eu estou aqui, um piso laminado. E lá no quarto eu tive que botar um piso vinílico. Para fazer a instalação do piso vinílico da casa, né, é preciso uma cola específica, que eu não sei, eu poderia ter comprado o piso e querer eu mesmo implantar. Se eu utilizasse uma cola Superbonder, uma cola qualquer que eu tivesse disponível, possivelmente não ficaria adequada à implantação, nem ou possivelmente até se estragaria o material que eu comprei. Ora, quando eu compro um piso, eu preciso ser informado na minha condição de consumidor, né, quais os produtos que podem ser utilizados para aquela
instalação daquele produto, daquele piso especificamente. E se o vendedor não me faz isso, viola um dever de informação decorrente da boa-fé. Entendeu, Kézia? 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 Onde está você? Onde está você? Estou ouvindo, Kézia. Você ainda não ligou o seu microfone, mas eu estou vendo no chat que você disse que entendeu. Muito bem, muito bem, muito bem. A terceira função da boa-fé, você entendeu também, né? Que é justamente algo ligado à noção do abuso de direito, né? A noção da limitação dos direitos subjetivos, porque a violação, né, de aspectos relacionados à boa-fé pode caracterizar o abuso de direito. É um dos critérios hermenêuticos para o reconhecimento do abuso de direito na forma do artigo 187 do Código Civil. Entendeu, Kézia? Entendi, professor. Muito obrigada. De nada, de nada. Namorado está aí do lado, manda um abraço para ele. Achei ele muito simpático. Aí. Fala a fofoca aqui, gente. Ó, lá, eu chamei vocês para ir para o clipe, né? Lívia topou, Kézia topou e Jada também topou. Aí, Kézia foi junto com o namorado, né? E, claro, vocês estavam lá. Era simplesmente uma pontinha, todo mundo, um momento de integração, por causa de uma história lá do roteiro. E, claro, eu fiz questão de pagar o jantar para todo mundo, pagar a pizza para todo mundo. O rapaz, ele queria pagar, um negócio assim. Foi um negócio assim. É um rapaz decente, ó, Kézia. Acho que pode ser um bom marido aí, viu, Kézia? Um rapaz assim, eu gostei dele, achei um rapaz assim, muito distinto, assim, ó lá. Vamos lá. Qualquer coisa você fala para mim, que eu sou ótimo para assustar, né, candidatos porque todas as minhas alunas eu chamo minhas filhas, então. Candidatos a genro, você me chama, eu pego ele, dou uma maciada direitinho, né, para que ele case logo, beleza? Beleza, a gente combina isso direitinho. Vamos embora. Eu adoro fazer isso. Na família de meu pai já é falecido, né? Mas na família do meu pai, a gente tinha todo ano, meu pai era de Santa Catarina, e a gente reunia os primos lá, e aí tinha sempre o namorado novo de alguma prima. E a gente fazia isso, foi na época da ditadura militar, então você pode imaginar isso, né? A gente reunia o conselho dos primos, né? Me dá um minutinho aqui, rapidinho que eu estou me ligando aqui. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei. Estão me ouvindo bem? Beleza? Lívia está comendo alguma coisa ali que está gostosa, porque está... Beleza. Até na casa de Elson, o pessoal está ouvindo minha voz também ali, ó. Eu disse, tá tudo ok? Alguém atrás deu uns... Ó. Isso! Quer que eu cante também? O que você quer que eu cante, princesa? Vou cantar uma música aí do Justin Bieber, pode ser? Alguma coisa assim? Vambora? Não? Vambora, velho. Tem que ser alguma coisa que ela curta, né? Vai lá, vou dançar. Eu, você aqui, você dançando aí, eu dançando aqui. Dança contigo também? Muito bem. Muito bem. Ok, galera? Vambora, né? Adoro isso. Sinto falta, né? Meus filhos estão enormes, né? Minha filha está com 20, o outro está com 15, eu quase não tenho contato, então eu sinto uma falta de ter filhos. Então, aproveite mesmo aí, Elcio. Gente, aí o que é que a gente tem que conversar um pouco hoje com vocês? Né? Eu dei quase tudo sobre boa-fé objetiva, né? Fiz algumas questões. Antes de começar aqui, vamos aproveitar o coro aqui e vamos fixar logo a questão da prova. Né? Eu falei na última aula
né? Mas eu quero deixar isso bem delimitado. Vocês se lembram qual é o último dia de aula no programa? Algum herói da resistência, sabe aí? Última semana de aula? 18 de quando, minha filha? 18 de dezembro? 18 de dezembro. Então, 18 de dezembro, que dia da semana é? Olha aqui. 18 de dezembro é uma sexta-feira. Então, nossa última aula é dia 15 de dezembro. Mas 8 de dezembro é feriado, né? Porque 8 de dezembro é Conceição da Praia. Sabe se vai ter aula, se foi antecipado ou não? Alguém está vivo aí? Esse feriado municipal, ele foi antecipado lá no início da pandemia. Então, a gente pode contar com essa data como aula, né? Eu imagino que sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos, por cautela, marcar a prova para o dia 1º de dezembro e a segunda chamada para o dia 8. A segunda chamada é o que o pessoal vai fazer, eu sei de fato, né? Que é a entrega do artigo. A segunda chamada vai ser a entrega do artigo. E quem quiser faz logo a segunda chamada logo direto. Tem uma semana a mais para fazer um artigo. Eu quero um artigo sobre algum tema relacionado à responsabilidade civil e a contratos. Artigo individual, né? Vamos estabelecer logo o formato do artigo aqui, que é aproveitar que ela está gravando. Eu quero um artigo de, no mínimo, 10 páginas, Times New Roman, espaçamento 1,5, regras da BNT em geral, ter liberdade para ser autodata ou alfanumérico, e eu preciso que, como formato mínimo do artigo, você faça uma pergunta sobre responsabilidade civil ou contratos e responda com o artigo. Como vai ser o formato, o conteúdo, você tem que achar alguma questão que você queira falar. Eu não quero que você me apresente um artigo dizendo, sei lá, quais são os elementos da responsabilidade civil. Aí não, é babaquice, né? Agora você pode perguntar, qual é a regra geral da responsabilidade civil no direito brasileiro? Para pegar uma pergunta fácil, né? Ou quais são as consequências? E pode abrir o horizonte, pode aplicar os contratos para relações de consumo, para direito de trabalho, para direito empresarial. Eu não tenho nenhuma restrição. Entenderam? Tem perguntas no chat? A data do artigo é quando, Camila não ouviu? A data do artigo é dia 8 de dezembro. Rogério pergunta, a prova será objetiva ou dissertativa? Objetiva. Tranquilo? Beleza? Alguém mais? Alguma dúvida? Tá tudo fechado? Ricardinho, meu príncipe, me faz um favorzinho. Avisa logo, bota essas datas e as regras aí do artigo, notadamente essa questão de ser uma pergunta e você apresentar a resposta no trabalho lá no grupo do WhatsApp. Pode ser, meu amor? Professor, Diga, minha princesa. Se eu te ouço, eu queria saber se tem limite de página o artigo. Não tem limite de página. Tem limite mínimo, 10 páginas. 10 páginas de texto. Não conta, por gentileza, o pessoal que... Bota isso, Ricardinho. 10 páginas de texto. Não conta elementos pré-textuais nem pós-textuais. Ou seja, nada de capinha, de, sei lá, o que vocês inventarem lá, e nada das referências. Referências também estão fora dessas 10 páginas. Ok? Todo mundo entendeu? Como é que entrega? Na semana anterior, eu aviso como é que vai ser a entrega, porque eu não tenho como adivinhar como é que vai estar essa vida aí. A priori,
a gente manda por e-mail, né? Mandar por e-mail é mais interessante para mim, porque eu já vou checar se tem plágio ou não e a gente joga no Google direto. Qual foi mesmo o tamanho da fonte? 12. Times New Roman, 12, espaçamento 1,5. Todo mundo entendeu? Professor, meu caso, eu não fiz a disciplina de metodologia, então alguns aspectos da formalidade do artigo eu não detenho. O senhor vai cobrar esse tipo de situação além da formatação ou vai focar mais no conteúdo? Datação. Agora, precisa ter cara de artigo. Então, Elson, para facilitar a vida, algum herói aí da resistência aí, entra no chat. Eu não acho que eu mesmo posso fazer. Eu vou procurar agora no Google algum artigo meu, né? E aí vocês tomam o artigo meu como referência. Pode ser? Pronto, ótimo. Que aí a gente vai já pega mais ou menos um modelo. Um modelo, Ctrl+C, Ctrl+V, alguma coisa assim. Tem muito artigo meu aí na... Pronto, aqui, noções conceituais sobre assédio moral. Aqui eu tenho meu nome, tenho a resumo. Tem um texto em PDF aqui, deixa eu ver. Tá bonitinho. A preocupação maior ia ser em relação à referência bibliográfica, fazer a coisa da revisão bibliográfica. Tem toda uma sequência que a gente estuda em metodologia. Quem não pegou pode estar com insuficiência. Isso pode definir a decisão. Beleza. Se isso te ajudar, Elson, a maioria dos artigos que você pesquisar tem no Google Acadêmico e lá tem uma aspinha que tem as referências do jeito certo. E aí você só copia e cola, você não precisa digitar. Isso facilita muito a vida. Ótimo. Obrigado. Botei um artigo meu aí também que pode ajudar. Mas eu sou... Nesse ponto, não aperto a mente de ninguém, não. Eu quero é que vocês tentem fazer o melhor artigo possível, até para que depois, tendo condições, isso possa ser desenvolvido para publicar ou para ser a base aí do seu TCC. Beleza? Ótimo. O senhor quer que eu faça o quê, professor? Porque eu estava resolvendo... O senhor mandou um recado para mim que minha irmã falou. O professor está citando o seu nome, Ricardo. Oi, tá vendo? Você fica botando desligado a imagem para ir ficar assistindo Netflix? Toma vergonha, sua irmã puxou sua orelha. Então, meu velho, é muito simples. Eu pedi você botar aí no grupo do WhatsApp, mas outra pessoa pode botar também. Vou destituir Ricardinho da condição de monitor voluntário. Não, mas pode ser também, Ricardinho. Volte aí. Meu coração tem espaço para o perdão. Aí o que é que eu quero? Que você coloque lá no grupo do WhatsApp essas regras que a gente estabeleceu para a prova. Na verdade, dizer que a prova será objetiva dia 1º de dezembro. Quem quiser fazer segunda chamada ou não quiser fazer a prova, mesma coisa. 8 de dezembro, um artigo, né? Mínimo 10 páginas de conteúdo, já excluído referências a elementos pré-textuais. Times New Roman, 12. Pegou? A galera na casa de Elson tá fazendo a bagunça do lado dele. Quantas fitas são, Elson? Por quê? Só um instante. Aqui é uma menina com 5 e um rapaz mais velho um pouquinho. Certo. Mas estão aqui tocando terror, mas eu vou desligar aqui que eu esqueci. Estou ouvindo o terror aqui. O terror tá vindo aqui. Mas não tem problema, não. Eu não tenho frescura, não. Mas vamos levar a aula. Beleza? Todo mundo pegou? Tocar o terror, rapaz, é a melhor coisa do mundo, rapaz. Filho tocando terror, não tem nada melhor, não. Vamos lá? Pode seguir com o assunto novo agora, galera? Beleza? Então, o último tópico que eu quero falar sobre boa-fé objetiva é perceber que existem uma questão que, na verdade, são o que eu e Pablo nós chamamos de desdobramentos da boa-fé objetiva. Alguns autores chamam de função reativa, entre outras expressões. O que é esta ideia do desdobramento da boa-fé objetiva?
na verdade, são criação de determinadas máximas ou determinados preceitos ou direitos subjetivos decorrentes da boa-fé. E aí, algumas destas expressões que eu vou trabalhar com vocês, isso aqui eu preciso dar na aula de hoje, porque eu já quero começar a falar da formação dos contratos, viu? Né? A gente precisa entender que algumas destas expressões, que têm origem romana, inclusive, elas repercutem na prática com relativa frequência. A primeira anota aí, o venire contra factum próprio. Venire contra facto próprio. O que é o venire contra facto próprio? É a vedação do comportamento contraditório. Todas as funções reativas, os debaramentos da boa-fé objetiva estão muito relacionados a essa vedação do comportamento contraditório. E isso é algo que a gente vai perceber aos poucos em condutas de direito material e em condutas de direito processual. Nós temos muitas regras processuais que se referem à ideia de venire contra facto próprio. Não dá para o indivíduo ter ajuizado a ação num juízo territorialmente incompetente, a parte contrária não suscitar e, de repente, ele quer suscitar que é incompetente. Ora, ele ajuizou, ele deduziu a postulação nesse local, não tem como dizer que é em outro, que a competência se prorroga. Então, é uma situação que a gente possa imaginar dessa vedação ao comportamento contraditório. Muitos autores usam, por exemplo, o filho de professor Wilson, né, que também, por acaso, passou recentemente no concurso de juiz federal, eu fui da banca dele e a dissertação de mestrado dele aqui na UFBA foi justamente sobre uma outra modalidade, que é a teoria dos atos próprios. Quando você pesquisar a teoria dos atos próprios, vão se relacionar com frequência a esse tema do venire contra facto próprio. Outro desdobramento importante, eu vou dizer o segundo e o terceiro juntos, porque eles são irmanados, é a questão da suppressio e da surrexio. O que é a suppressio? O que é a surrexio? Vocês precisam que eu escreva os nomes em latim ou vocês pegam rápido aí? Quer que escreva? Vamos lá. Senti aí. Venire contra factum próprio. Agora, suppressio e surrexio. O que são a suppressio e a surrexio? São situações que, em função da boa-fé, garantem-se exercícios de liberdades, aparentemente acrescentando direitos ou suprimindo. Vou dar um exemplo fácil, consagrado pela doutrina, e que pode acontecer no condomínio de vocês. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos no seu condomínio uma área comum. A área comum é para o uso de todos, não é mesmo? Mas nessa área comum, nosso amigo Ricardinho resolve colocar suas bicicletas. E coloca suas bicicletas nessa área comum, né, há muito tempo, e o condomínio nunca reclamou, nem nunca cobrou dele pelo uso de um espaço que não é exclusivo dele, mas está sendo utilizado de forma exclusiva. E aí assume um síndico que não vai com a cara de Ricardinho, e aí quer começar a cobrar pelo uso desse espaço. Ora, Ricardinho usa esse espaço há muito tempo, sem nenhum tipo de resistência ou cobrança. Ora,
para haver uma mudança desse estado, o condomínio não perdeu o direito de propriedade, mas é preciso que se estabeleça um determinado prazo para que Ricardo ache um lugar para colocar as bicicletas dele, né? E que ele possa se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Porque ele deixou as bicicletas dele de boa fé. Não houve nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de restrição. Ao contrário, isso foi aceito pouco a pouco. O condomínio não perdeu o direito de propriedade, mas ele, em função da noção de boa-fé, não pode exercitar uma cobrança retroativa e deve dar um prazo, não estabelece em lei, um prazo razoável, né, para que ele se adapte. Está claro? É como se Ricardo tivesse agregado um direito, nesse caso, uma surrexio, e o condomínio tivesse suprimido o direito, uma suprécio. Por isso que eu ensino as duas juntas, como dois lados da moeda. Não há, então, direito adquirido ao uso do espaço? Não, querido. O que há é um reconhecimento de que você usou aquele espaço e vinha usando de boa fé e não pode ser cobrado por isso, né? Mas o condomínio não perdeu o direito de propriedade. E quem determina as diretrizes do condomínio não é o síndico, é a Assembleia. Entende? Então, o síndico quer lhe tirar na base da porrada lá, você pode resistir. Agora, ele convoca uma assembleia, manda retirar, estabelece um prazo razoável, você apresenta a defesa, e aí, depois de um tempo, tira você. Você não pode dizer, não, eu quero ficar com isso o resto da vida. Não há uso capião de área comum, entendeu? O que aconteceu aqui no condomínio é que cada andar tem 4 apartamentos, e 2 apartamentos por andar, eles têm um corredor até chegar na porta deles. E aí a galera quebrou a parede, fechou o corredor e aumentou a sala. Uhum. Quando foi agora, isso ficou anos, o prédio tem 30 anos. Quando foi agora, há uns 2 anos, o síndico solicitou que todo mundo retirasse, devolvesse o espaço, porque eles estavam incorporando um espaço que era comum, que era do condomínio. Eu sei que está na justiça, alguns, parece que 3. Esses que estão na justiça estão invocando uma suprécio e uma surrexio. Agora, o condomínio pode determinar, sim, a retirada. O problema é que isso custa dinheiro, né? É diferente de você simplesmente tirar uma bicicleta. Você vai ter que fazer um prazo para adaptação. E aí, sinceramente, briga de vizinho nunca tem razoabilidade ou bom senso. Então, vai para a justiça e vocês vão acabar, se tiverem bem assistidos, fazendo um acordo lá para que estabeleça um determinado prazo para eles retirarem, e aí provavelmente eles vão descumprir o acordo e aí você exige judicialmente. Depois vai ter que pagar uma pizza para a sala por essa consulta informal, né, para o seu caso concreto. Professor, engraçado, tá rolando um caso parecido no condomínio onde minha família tem casa. Não é nem um condomínio, é uma vilagem de 4 casas, que eu, por acaso, virei a síndica, porque ninguém mais queria pegar. E aí a casa, tem uma casa que fica nos fundos, que ela simplesmente fechou o terreno dos fundos e tá tendo a maior treta por causa daquele terreno, que por mim eu nem ligo, só para não ter treta, por mim deixava lá. E aí estão querendo entrar judicialmente para poder tirar o terreno. Complicado. Exato. Esse negócio É de vizinho, possível, sim, pela Assembleia verificar, porque aquele terreno não é da parte, não tem como usucapi uma área comum, mas pode-se, sim, ficar discutindo a suprécio e a surrexio. O exemplo é perfeito disso que nós estamos falando, sim, Lívia. Mais alguém entendeu aí? Então, eu vou botar também mais uma. Pedro, você fez um mais ou menos, mas já pegou depois? Não pegou depois ainda? Dá uma lidinha no livro, qualquer coisa, me manda uma mensagem no WhatsApp, estou à disposição. Bem, o quarto é o TUCOC.
O Tucoc vem daquela famosa expressão, né, atribuída a Brutus, né, filho adotivo de Júlio César. Tucoc Brutus, é a frase de Júlio César, né? Tucoc Brutus fili mie, né? Até tu, Brutus, filho meu, né? Qual é a ideia do Tucoc? O Tucoc é até tu, até você está me traindo. É a circunstância do indivíduo que pratica um determinado ato de surpresa, retornando, né, fazendo como sempre uma deslealdade, né? Nessa noção, a deslealdade não pode ser respaldada e, por isso, mesmo que não tivesse uma previsão contratual de determinada conduta, isso fica muito claro, por exemplo, naquela pergunta de Kézia, em relação ao dever de sigilo, o dever de segredo em função de uma determinada relação contratual, né? O ato de traição entra numa lesão à boa-fé objetiva. Rogério fez uma pergunta. Benito, enquanto eu falo do desdobramento lógico da boa-fé, pode ter aspectos que... Na verdade, é um desdobramento lógico mesmo, Rogério, né? É claro que, quando o pessoal faz dissertações de mestrado, tese de doutorado, trabalhando essas situações, eles vão pensar de desdobramentos. Eu participei da tese de doutorado do Walton Pessoa, que é um dos donos lá da Faculdade Baiana, né? E a tese dele foi justamente sobre vedação, comportamento contraditório nas relações de trabalho. Então, mais um desdobramento em si, mas é pura discussão sobre boa-fé. Tá claro aí? Passa para o seguinte. Rapidinho, professor. Pois não, Você amor. poderia dar um exemplo mais direto do último que você falou? Do Tucoc? Deixa eu puxar aqui alguma parte de jurisprudência que fica mais fácil. 16, que eu sempre pode puxar. Bem, aqui no livro eu trabalho, por exemplo, o artigo 180, né? Esse aqui é interessante, porque isso é uma coisa de responsabilidade civil. O artigo 180 do Código Civil diz lá que o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Ou seja, você pratica uma determinada conduta e, de repente, você disse que era maior e, de repente, você quer, para tirar o seu da reta, dizer, não, eu sou menor de idade, Mas você, para entrar, precisa, vamos pensar, dar um exemplo mais factível. Na minha época, para entrar em determinadas boates, você precisava ter 18 anos. Aí a coisa mais comum do pessoal da minha geração, eu não fiz isso, por favor, era ter carteira falsa. Entrava com a carteira falsa, dizendo que você tinha 15, 16, mas como você tivesse 19 ou 20. Né? E a diferença física não é tão grande, passava, não sei o quê. E aí, de repente, o artigo é o 180, Gabriela. Né? Você, de repente, dava lá um bilro, dava lá um signal, dava lá um calote e depois não queria resolver a circunstância, tendo se identificado como maior de idade. Né? Pegou, Lívia? Professor, eu posso dar um exemplo também aqui na Vai, linha para ver se... Não, estou dando um exemplo para ver se cabe, tá? Não é muita pretensão querer dar um exemplo aqui. Nessa linha de condomínio, imagine uma situação em que o regimento proíbe festas no play com banda. E você, Lívia, resolve fazer sua festa, como é a festa de formatura da sua graduação, você contrata uma banda e toca o terror até altas horas da madrugada, tá bom? Na semana seguinte, eu também tenho minha festa e aí resolvo colocar aqui uma banda. E você aciona dizendo, opa, eu estou vendo aqui que estão montando uma boate e vai ter uma festa aqui no condomínio, só que é proibido.
Tá lá escrito que é proibido. Mas Aí eu posso você mesmo fez, isso mesmo. Você mesmo fez, até tu, Brutus. É. Então, na verdade, assim, de uma leitura que eu fiz, professor, até de um autor Penteado, Luciano Penteado, um cara, era muito gente boa, morreu cedo, rapaz. Esse cara morreu com 40 e poucos anos, novo, velho, novo. Isso. Né? Teve um infarto. Aí, ao final, alguma coisa fixou na minha cabeça. O que é que a gente tenta evitar com o Tucoque? A gente tenta evitar o 2 pesos, 2 medidas. É. Então, não invoque para mim algo que você mesma agiu. Aí você vai ser contraditória com o seu comportamento e vai incorrer num dever parcelado do fé objetiva. É outra expressão para o desdobramento, os deveres parcelares. Um outro exemplo, deixa eu pegar, porque isso serve para nós de contratos, né? Dito Coque, anota essa expressão aqui que eu vou escrever aqui. E essa aqui é muito importante para quem vai atuar. Vocês já estão estudando direito administrativo? Ou verificar em contratos públicos, por exemplo, essa aqui é uma expressão muito importante, que é a exceptio non ad impleti contractus. Já ouviram essa expressão? Alguém está vivo aí? Ninguém nunca viu? Rodrigo não viu, Lívia não viu, Ricardo não viu, Elson não viu, então vamos lá. Já vi a exceção do contrato não cumprido. Isso, a exceção do contrato não cumprido. O que é a exceção do contrato não cumprido? É a aplicação do Tucoque. Qual é a lógica? Nas relações sinalagmáticas, ou seja, nos contratos em que há uma determinada paridade, né? O compra e venda, pronto, vai ficar mais fácil. O compra e venda, né? Você tem vai dar o valor, outro vai dar o bem, nós temos essa proporcionalidade aí, beleza, tudo resolvido. E aí o que é que acontece nessas circunstâncias? Né? Nós temos lá o indivíduo está cobrando o dinheiro, mas ele não entregou o bem ainda. Ou seja, a lógica é que a cobrança seja simultânea. Você só pode cobrar determinados valores, né, se você cumpriu a sua parte. Antes disso, não há ainda o cumprimento da prestação. Só para falar uma coisa de um babado hoje. Hoje foi um dia meio estressante para mim. Parece que eu estou fisicamente cansado, né? Porque eu tive que dar esporro aqui no empreiteiro aqui da obra, porque ele estava querendo me cobrar um negócio, só que eu já paguei 90% da obra e ele só me entregou 30%. Aí eu disse, tome vergonha, seu moleque. Eu passo partindo. Eu tenho 110 quilos, velho. Eu sou um homem delicado, mas não pisa no meu calo, não. Tá? Aí eu vou para cima mesmo. Eu digo, tome vergonha! Quando você chegar, aí você vai. Aí o pessoal ficou com medo aqui na obra, e aí resolveu deixar para lá, mas eu vou logo para cima. Eu digo assim, ou a gente resolve na mão, ou a gente vai para o Poder Judiciário. No Poder Judiciário você vai ter que me encarar. Aí o cara deu uma... Lívia está se divertindo. Assim. Porque você só conhece o lado Rodolfinho Paz e Amor, né? Não conhece o Rodolfinho Skinhead. Aí lá foi eu. Como uma vez eu fui assistir a audiência sua, o senhor engrossou a voz e deu medo também. Né? Mas isso é uma coisa engraçada, né? Por quê? Porque eu sou uma moça, velho. Eu fico lá, converso, não sei o quê. Agora os caras querem pisar no meu calo, aí eu viro bicho. Aí às vezes é estranho, mas o pessoal acha estranho, porque eu não gosto muito de grosseria, não gosto de falar palavrão, não gosto nada disso, mas às vezes você precisa, sabe? Né? Eu acho que deve evitar o máximo, sabe? Mas tem hora que só um murro na mesa, assim, sabe? Por exemplo, murro na mesa é um negócio interessante. Nesse dia eu fiz o quê, Ricardo? Só para saber aí. Derrube a resenha aí, porque eu não lembro o que eu fiz. Eu acho que foi salvo engano, foi uma testemunha que começou a querer lhe enrolar. Aí o senhor falou, só respondo o que eu lhe perguntar, mas o senhor falou com aquela capa do Batman, aquela coisa assim. Eu falei, rapaz.
né? Deixa eu ver. Eu gosto de incorporar o personagem, assim, sabe? O que é, por exemplo, assim, vou incorporar aqui. Eu boto lá, quando o cara chega assim, eu pergunto, aí ele responde. Pergunta, aí ele começa a falar, nada a ver. Por favor, responda. Eu vou falando. Ô, meu senhor, o senhor responda só e somente só o que eu lhe perguntar. O senhor está entendendo? Se eu não lhe perguntei, o senhor não tem que falar aqui, não. Quem manda aqui sou eu. O senhor está entendendo? Aí a pessoa fica assustada, não sei por quê. Mas é coisa rara, eu não vou assim muito bom. Agora, por exemplo, já convidei Você falou vocês. essa frase mais ou menos, só que mais calmo. Entendi. Tá bem. Pode ser mais ou menos. Agora, por exemplo, eu estou tendo agora, nesse campo de audiências telepresenciais, é um negócio complicado. Eu já convidei vocês para assistirem a audiência, vocês ficam me enrolando, aí eu não nem chamo mais. Né? Mas eu estou lá, estou sozinho na vara. Negócio horrível falar assim. Eu não costumo falar assim, estou sozinho na vara, é um negócio horrível. Mas eu estou lá sozinho na vara, né? E segunda a quinta fazendo pauta, né? Então eu chego lá, vou começar. E aí falar audiência telepresencial é complicado, porque o pessoal não sabe, liga o microfone, fica falando tudo ao mesmo tempo. Aí gente, neste momento, desliguem os microfones que eu vou falar. Aí as pessoas param. E aí eu começo a falar e o secretário começa a me interromper. Eu digo, alô? Eu posso falar? Aí a pessoa acha que eu estou brabo, mas é só o tom da voz. Eu sou fofe, gente. Eu sou assim, ó. Eu sou bonzinho. É só para botar ordem, entende? Ô, professor, eu Alguém... fiquei com uma dúvida. Diga, minha princesa. Claro. Tá difícil para mim distinguir o venire contra factum próprio e o Tucoc. Perceba, o venire contra facto próprio é realmente de uma tutela da coerência. Eles estão realmente muito relacionados. A lógica específica é que no venire contra facto próprio nós podemos pensar em condutas em geral. E no Tucoc, como o Elson colocou bem, é aquela situação de eu e você. Você está me exigindo alguma coisa que você não faz, né? Aquela coisa, a palavra ensina e o exemplo arrasta. Como é que você não cumpre a sua prestação e está exigindo de mim? Digamos assim, o venire contra facto próprio é mais genérico, é mais amplo do que o Tucoc. O Tucoc é uma tutela da confiança direta na relação sinalagmática, na relação numa relação contratual. Ficou mais fácil assim, Lívia? Beleza. Tanto é, professor, que... Está entrando na sala agora. Beleza. Uma parte aqui para complementar. Tanto é que no venire contra factum próprio existe a necessidade da geração da expectativa. E para gerar essa expectativa, como pressuposto dela, a gente precisa de um comportamento que seja reiterado. Já Exato. no Tucoc eu não preciso disso. O Tucoc pode ser um ato único. É um ato único. Quando você foi lá e fez sua festa com a banda e isso era vedado, e depois alega que eu não posso fazer a minha, eu não tenho um comportamento reiterado, eu não tenho uma geração de expectativa de que eu vá fazer. E esses são pressupostos que são observados no venire contra factum próprio. Eu tenho até mais um exemplo do Tucoc, professor, que eu vi numa decisão e é relacionado a contratos também, e talvez seja interessante aí para a gente consolidar o entendimento. Foi uma decisão de tribunal que determinou a devolução com juros de cheque especial para um cliente que teve um desconto indevido na sua conta corrente. Então, o banco não queria pagar um percentual, juros de cheque especial, porque é muito alto, queria pagar provavelmente o IPCA da vida, e a decisão falou não. Se você, quando o seu cliente ele deixa um saldo negativo, você cobra ele juros de cheque especial, você vai ter que devolver a cobrança indevida também com os juros de cheque especial. E essa é mais um exemplo de evitar os dois pesos, duas medidas.
a decisão do tribunal ela dá nesse sentido. Ok, era só isso aí mesmo. Beleza, gente. E só para trabalhar a questão do exceptional ad implet contractus, que eu falei aqui para o pessoal, né, de direito administrativo, essa é uma questão muito interessante nas relações contratuais, porque você não pode exigir a prestação alheia antes de cumprir a sua. E o que é que acontece? O que é que acontece? Você, boa noite, preciso do link do app, eu não sei. A Dailton apareceu uma mensagem aí, não entendi o que ele quis dizer. Né? Dizer que eu não posso exigir o preço se eu não entrego o bem. Confere? Isso parece óbvio no Exceptional ad implet contractus. Mas por que eu quis trazer a importância disso para o direito administrativo? Porque no direito administrativo, a regra geral é que não se pode exigir o Exceptional ad implet contractus. Né? Uma das questões de você lidar com a administração pública é o princípio da continuidade do serviço público. E aí o que é que acontece? Você contrata com a administração, mesmo que a administração pública não te pague a prestação, você não pode deixar de prestar o serviço. Você vai cobrar da administração pública. Pelo menos 3 meses aí. Essa é uma questão que se considerou para não pensar numa inadimplência eterna, tá? Tá claro? Alô? Vocês estão vivos aí? Sim, professor. Vou mandar uma mensagem aqui, pessoal. Voltei. Então, seguindo aqui, a noção também da exceptio doli. A exceptio doli, né? Aqui também é um desdobramento da boa-fé objetiva, né? Mas aqui é quando você tem um determinado comportamento visivelmente para prejudicar e você vai ter uma sanção correspondente por uma lesão à boa-fé. A previsão específica que a gente trabalha no texto é o artigo 940 do Código Civil, que fala que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente ao que dele exigir, salvo se houver prescrição. Ou seja, o artigo 940 traz nessa situação de alguém que demanda por uma dívida já paga, já quitada. Isso é algo que deve ser sancionado, porque viola a noção de boa-fé. Está claro? Não ouvi, meu amor. Qual o termo em latim desse? Exceptio doli. Professor, Vou escrever rapidinho, aqui. eu não peguei a frase inteira que você falou. Você falou alguma coisa tipo, quando há determinado comportamento visivelmente para prejudicar e haverá uma sanção correspondente. Com a intenção para prejudicar. Entendeu, Lívia? Sim, mas no final você falou e haverá uma sanção correspondente, você falou alguma coisa da boa-fé. Haverá uma sanção correspondente por violação à boa-fé. Ou seja, o artigo 940, para mim, parece didático. Você está cobrando uma dívida que já foi paga, no todo ou em parte. Ora, você já recebeu, está cobrando de novo, você vai ter que devolver o valor em dobro. Beleza? Há uma outra questão aqui que é puro processo, é aplicação pura de violar a própria torpeza, né? É aquela questão da inalegabilidade das nulidades formais. O que é isso? É a aplicação da regra de que ninguém se deve valer da própria torpeza como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva.
Vocês já devem ter ouvido falar desse brocado. Ninguém pode se valer da própria torpeza. Um nome chique para ele é inalienabilidade das nulidades formais, né? Há quem sustente como uma regra de desdobramento da boa-fé a ideia do desequilíbrio no exercício jurídico. Mas eu boto lá, mas eu não boto muita fé nisso, porque, para mim, é desdobramento da boa-fé objetiva, das funções mesmo, na ideia mesmo da função delimitadora do exercício de direitos subjetivos. Ou seja, quando a gente tem uma determinada situação que caracterizaria um abuso de direito, né, você poderia imaginar que há um desequilíbrio no exercício jurídico, porque o abuso é uma questão de modulação, né? Questão de ir além. E aí, dentro dessa linha, você teria, talvez, com desdobramento, mas eu penso de forma autônoma. A última coisa que eu quero falar aqui sobre boa-fé objetiva é a cláusula de Stoppel, ou Stoppel, quem prefere falar com essa linguagem, né? Vou botar aqui, cláusula de Stoppel, ou, se você preferir, cláusula... Eu prefiro o primeiro nome, tá? Mas tem gente que usa o segundo. O que é a cláusula de Stoppel ou a cláusula de Stoppel, né? É, na verdade, uma aplicação do venire contra facto próprio no campo das relações de direito internacional privado, né? Justamente, perceba que quando você trabalha com institutos jurídicos estrangeiros, você, muitas vezes, precisa vislumbrar essa matéria também sob a ótica da exigibilidade de determinadas relações supraestatais. Por exemplo, houve um imbróglio, né, Brasil e Bolívia, em relação à Petrobras, ainda no final do governo Fernando Henrique, governo Lula, se não me engano, né, especificamente que a Petrobras fez diversos investimentos de vultosos mesmo, né, gerando para o governo brasileiro uma legítima expectativa de contraprestação por isso. Só que, o que aconteceu? A Bolívia resolveu estatizar. Ou seja, nessas circunstâncias, ainda que no exercício da sua soberania, você teve com um Estado estrangeiro ou com empresas relacionadas ao Estado estrangeiro, no caso o Brasil, determinados investimentos relacionados à expectativa. E, por isso, a ideia de algum tipo de reparação em função dessa violação da boa-fé objetiva. Eu não gosto muito de falar isso porque acaba ensejando algumas brigas de mortadelas e coxinhas. Eu não tenho muita paciência para isso. Mas foi, sem sombra de dúvida, numa expressão mais, embora exercício da soberania, foi, numa linguagem mais chula e baiana, uma sacanagem do governo da Bolívia, né? Então, nesse ponto, por isso a gente pensa nessa ideia de uma violação à boa-fé. Entenderam a questão? Posso seguir? Tranquilo, sem medo de ser feliz? Então, vamos dar a aula agora sobre a formação dos contratos. Anote aí, por gentileza, a parte de formação dos contratos. Quando é que a gente começa a celebrar um contrato? Se alguém puder colocar o Código Civil aí no chat, talvez facilitará, né, para os colegas, principalmente a partir do artigo 427, né, já ajuda aí para a gente trabalhar com a proposta de contratar. O que a gente precisa? Antes da gente falar da proposta de contratar, nós estamos formando um contrato,
nós precisamos se lembrar que, quando se estabelece uma relação contratual, nós temos uma fase de negociações preliminares, né? O que nós chamamos de fase de, com U, viu? Com U, pontuação. O que é a fase de pontuação? É aquela fase introdutória, inicial, em que a gente começa a pensar em celebrar um contrato. Então, a gente está comendo pelas beiradas. A gente está querendo saber, vem cá, qual é o valor, qual é o dado, qual é isso, quais são as condições de pagamento, como é que é isso, você aceitaria de uma forma... Você está ainda sem nenhum tipo de proposta vinculante. Você está nesta aproximação. E é preciso entender que as negociações preliminares não vinculam os contratantes. Nessa circunstância, nós temos aí uma fase de aproximação de interesses das partes. Temos aí umas circunstâncias, né, de adaptação sobre essa data. Então, a priori, negociação preliminar não vincula a uma contratação. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sobretudo, a gente não pode desprezar a questão da boa-fé objetiva, né? Quando você... E aí perceba que a gente trabalhou vários tempo aqui os desdobramentos da boa-fé objetiva. Ora, meus amores, ora, meus queridos, se a parte nessas negociações preliminares cria toda uma expectativa de que haverá a celebração de um contrato, nós temos aí não um dever de contratar, mas um dever de reparar. Perceba como isso é interessante quando a gente muda das relações contratuais. Perceba quando alguém noiva. Alguém noiva. Alguém aqui é noivo? Ainda se noiva no Brasil? Você assume um compromisso público de que você pretende casar com alguém, né? Então, no noivado, você está obrigado a casar? Sim ou não? Não está obrigado a casar. Mas perceba, você decidir não casar no dia do casamento, aquela coisa novela, né, lá, você aceita não e vou embora, né? Esse tipo de coisa é algo que não vincula, porque você não é obrigado a casar. Mas você tem que pensar na noção da boa-fé, numa legítima expectativa e, no caso, reparar os danos correspondentes. Já pensou? Cadê Késia? Cadê Késia que vai casar lá com o rapaz? Né? Késia, você achou um bom partido, o rapaz, não sei o quê, aceita lá, faz seu pai, faz toda a festa de casamento, tudo organizadinho, e no dia o rapaz dá para trás? Ele pode dar para trás? Pode. Porque ele não é obrigado a casar, mas, gerando uma legítima expectativa de contratar, você pode pensar em responsabilidade civil. Entenderam? Lembra na aula passada? Foi na aula passada que eu falei daquele caso dos tomates? Então, ali é uma situação interessantíssima em que, numa fase preliminar, ele não tinha contrato, numa fase preliminar, houve uma legítima expectativa de contratar e que o contrato não se realizou. Nós vamos pensar nesse dever de indenizar. Está claro até aí? Bem, superada a questão das negociações preliminares, nós vamos pensar especificamente na proposta.
Aí entra o artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Aqui eu preciso que vocês saibam algumas expressões, alguns palavrõezinhos também, né? Quando nós falamos da proposta de contratação, nós chamamos essa proposta de policitação. Perdão. Policitação. O proponente é o policitante. Anotaram esses nomes? E aí, a proposta, nessas circunstâncias, ela vai vincular os sujeitos. Quando é que ela não vincula? Uma boa pergunta para a prova. Quando? Obrigado, Rodrigo. Quando é que ela não vincula? Aí nós temos aí, quando resulta dos termos dela, da natureza do negócio ou da circunstância dela. Resultado dos termos é muito simples. Você estabelecer que faz uma proposta e diz que essa proposta não vincula, né? Isso não pode existir, por exemplo, nas relações de consumo. Quando você anuncia um bem pelo valor tal, você não pode dizer, não, foi por engano, alguma coisa assim. Acho que ano passado teve uma dessas situações, uma TV que valia, sei lá, uns 10 mil reais, anunciada por 1.000, alguma coisa assim, um monte de gente foi na porta comprar e era esquecido de botar um zero. Essa é uma circunstância. Você pode ressalvar que não vincula, mas isso tem que ser expresso. Se o contrário, né, a não obrigatoriedade, resulta da natureza do negócio. Esse é mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu estou de moto e estou dando aula para vocês. Aí eu vou sair de moto e digo assim, alguém quer carona? Aí Jader pega a carona, diz assim, eu quero. Depois que Jader diz que quer carona, Lívia diz, eu também quero. Aí eu vou dizer, Lívia, infelizmente eu ofereci a carona. Jader já aceitou. Não dá para botar duas pessoas na garupa. Entende? Então, perceba que a minha oferta de carona é uma oferta de um contrato de transporte gratuito. E Jader aceitou. Aceitando, eu fiz a proposta para Jader? Não, eu fiz a proposta para toda a sala. Jader foi o primeiro a falar e aí eu já acertei com ele, ele já vai na minha garupa. Mas Lívia, que também queria, vai ficar para outra oportunidade. Por quê? Porque a natureza do negócio só admite uma única pessoa. Mesmo que eu não tenha dito, alguém quer carona? Tenho vaga para um. Não, alguém tem carona? Alguém quer carona? Vocês entenderam? A Dailton está pedindo para colocar no grupo da turma aí. Depois olhem no chat. Beleza? E a própria lei fala se as circunstâncias do caso não ensejarem. Aí é uma cláusula aberta que o magistrado vai comatar no caso concreto. Tá claro? Todo mundo está entendendo? Beleza. Vamos para o 428. A proposta a priori vincula. Só que ela pode deixar de ser obrigatória. Quando? Alguém bota o 428 aí, enquanto o Jader tem uma pergunta? O professor, na verdade, eu gostaria de destacar para os nossos colegas sobre o artigo 428, que diz o seguinte, deixa de ser obrigatória a proposta. 1. Se feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. 2. Se feita sem prazo a pessoa ausente,
tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. 3. Se a feita pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. E, por fim, 4. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Essa que trata o artigo 428, diz respeito à formação de contratos. Obrigado, Jader. Justamente essas circunstâncias que Jader leu são as situações em que uma proposta originariamente vinculante deixa de sê-lo, são justamente nessas circunstâncias quando a pessoa apresenta, aceita, se feita sem prazo, tempo suficiente, feita a pessoa ausente ter prazo razoável, ou se você fez uma retratação em tempo. Está claro para vocês? Foi ótimo, já leu com a 2.8, ficou mais fácil para eu fazer essa ressalva. Agora, aqui é interessante a gente ir para o 429, tem que trabalhar essa parte do código com vocês. O 429, porque o 429 trata da oferta ao público, né? Porque muitas vezes aqui não é uma coletividade somente, é ao público em geral. Bota o 429 aí na tela aí, por favor. Isso. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo-se o contrário resultar das circunstâncias conduzidas. Para revogar-se a oferta, a mesma via de sua divulgação, desde que seja ressaltada a faculdade de oferta realizada. O microfone está aberto aí, do Elson. Elson, parece que o pessoal está ouvindo demais aí. Perdão, professor. Aí o que é que acontece? O 429 é muito interessante porque ele é geral. Nas relações de consumo, ainda mais evidente. Mas perceba que, mesmo não sendo uma relação de consumo, seja uma determinada oferta em geral, numa relação, por exemplo, em atividades empresariais, né? Se você oferta, né, ela vai ter essa vinculação. Há uma diferença, e isso aqui, perceba, quando eu estava trabalhando com vocês a minha proposta de carona, eu posso ter feito para Lívia e Jada, mas eu posso ter feito para toda a sala, ou para todo mundo da Faculdade de Direito da UFM. Ora, essa abertura... Como eu faço, por exemplo, com frequência eu chego para vocês e digo, quem quiser assistir a audiência comigo, será um prazer. Eu mando o link, e eu mando o link para todo mundo, porque a audiência é pública. Então, para mim, é perfeitamente aceitável isso. Seria mutatis mutandis se eu também me referisse a alguma prestação de serviços. O que a gente precisa entender? Que nessa linha, quando a gente pensa, voltando lá na oferta ao público que deve ser obrigatória, a gente precisa fazer algumas ressalvas em relação aos contratos eletrônicos. Por quê? Porque os contratos eletrônicos, nós vamos ter contratos entre presentes e entre ausentes. Então, perceba que quando nós estamos aqui numa transmissão de voz, neste momento, está cada um no seu canto. Não estamos todos presencialmente no mesmo espaço. Mas essa proposta aqui, esse meio de transmissão, é como um contrato, uma oferta a presentes. É diferente quando eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Porque, por mesmo que eu possa ter uma resposta simultânea, nem todo mundo aciona lá aquela opção de ficar azulzinho quando leu a mensagem. Eu, inclusive, desativei isso porque é um estresse da zorra, né? Às vezes você lê e não vai ter tempo de responder e a pessoa está se sentindo desprestigiada. Então, são aspectos que a gente precisa entender nessas peculiaridades
da oferta ao público, né? Lá no livro eu faço algumas considerações, né, sobre o caso de morte do preponente, do proponente ou policitante. Por quê? Porque é óbvio que eu não tenho como vincular um contrato a uma situação em que o indivíduo tenha falecido, não tenho como exigir dele. Mas a gente precisa ver que, excepcionalmente, pode haver, nessa circunstância, algum tipo de garantia para a realização desse negócio. Então, você estabelece algo e um terceiro assume a obrigação, né? Fica como garantidor, a gente vai ter que verificar as peculiaridades. Mas, a priori, a morte do proponente extingue a proposta e evita a realização do contrato. Mas vem cá, eu aceitei, eu recebi uma proposta. A partir de qual momento eu posso manifestar a aceitação? A lógica, a aceitação é a aquiescência da proposta formulada. Nesse caso, se não houve nenhum vício de consentimento, a aceitação já gera a celebração do negócio jurídico, independentemente de uma formalização a posteriori. Elson suscita aqui uma questão, que é o princípio do Cesini. O princípio da Cesini, vocês vão estudar em direito das sucessões. O princípio da Cesini é a lógica de que os bens do indivíduo se transferem ipso facto com a sua morte. E é justamente por isso que não vamos poder ter uma vinculação de uma proposta, já que o cara morreu, o bem deixou de ser dele, passou a ser de outrem. Então, salvo justamente nessas hipóteses de garantias estabelecidas. E aí, o que é que eu preciso trabalhar com vocês? Os artigos 431 e 432. Podem colocar na tela para a gente seguir essa teoria aqui? Ô, Aimee, bota aí você que estava colocando. Só tirar a dúvida de Elson aqui, aí já vou para vocês. Não, Elson, há uma pequena confusão aqui. Nós não estamos ainda numa situação de contratação. Nós estamos na celebração do contrato. Ou seja, o meu espólio ele não está vinculado a uma proposta minha. Ele está vinculado aos contratos que eu celebrei. Ou seja, se eu aceitei o negócio, ele está falando agora de aceitação, e depois, e isso chegou de forma apta, e depois eu venho a falecer, é o espólio que vai responder. Mas eu preciso que o negócio esteja celebrado. Nós estamos ainda na fase de formação, de celebração do contrato. Pegou aí? Ok, professor. Ainda nesse ponto, antes que a gente avance, de uma forma mais prática, como é que a gente pode perceber essa fronteira entre a fase pré-contratual e o momento em que ela passa a vincular? Porque, assim, aí, de uma forma prática, né? Porque é bem difícil. É importante, mas perceba que na nossa prática, né, olha como a gente vai ter isso, né? O caso lá da SICA, por exemplo, o caso lá dos tomates, é uma situação em que a negociação preliminar fica evidente. Por quê? Porque ela não tinha contrato, não era relação de consumo, então, perceba, ela não tinha feito o valor, uma oferta nisso. Havia só uma legítima expectativa de contratar no caso concreto, né? Mas em abstrato, na verdade. E aí a gente poderia resolver essa questão. Mas o que é que nós temos, né, nas relações de consumo?
nas relações de consumo, as ofertas vinculam em geral. Então, o que é que acontece? Mas só vinculam o fornecedor, não o consumidor. Olha que coisa interessante, né? Então, você não tem essa possibilidade de retratação. Quando você chega lá numa loja e diz, olha, você está vendendo esse vestido por 100, mas vem cá, eu compro 2 por 160. Você me faz por 80, é isso? O indivíduo não está nesse ponto. Então, quem está fazendo a oferta é você. Ele, quando oferta o vestido por 100, ele não pode chegar porque achou que você está melhor de grana e cobrar 150. Já há uma vinculação nessa oferta e não tem como pensar em retratação. É por isso que essa circunstância nas relações de consumo, às vezes, surgem essas situações surreais. Não sei se alguém aí é muito hábil na parte de pesquisa no Google, mas podia achar alguns casos em que você vai ter uma oferta ao público de determinado produto com valor muito abaixo, gerando um bafafá, gerando todo... De tempos em tempos, a gente aparece algum erro assim decorrente da propaganda, né? Então, na prática, querido, a situação das meras sondagens não são vinculantes. Eu posso dar um outro exemplo para ampliar o nosso horizonte. Fica muito importante ver isso com atleta desportivo, né? Com um profissional, né? Com um jogador de futebol, por exemplo. É muito comum termos determinadas vinculações, né? Determinadas sondagens. Quer contratar o técnico tal, quer contratar o jogador tal, mas essa sondagem não vincula. Por quê? Porque é somente um campo de aproximação das partes, de tentar resolver, de tentar aproximar. Então, aí a gente... Opa, eu estou oferecendo o valor de 100 mil para contratar o jogador tal. Opa, aí já vincula. Aí já vincula. Ou seja, a ideia da proposta é algo que seja considerado sério, algo que seja considerado direcionado para a celebração. Então, numa situação em que as partes, no contrato de aluguel, por exemplo, já formalizam uma minuta contratual, o inquilino, inclusive, pede um prazo, ao invés de ser hoje, vamos deixar isso para o dia 10, vamos assinar. E aí já sai para um reconhecimento de firma em cartório. Isso aí já seria vinculante. A proposta, a partir do momento em que você faz um determinado contrato, sim. Se o indivíduo desiste de celebrar o contrato, a gente pode discutir as perdas e danos. Entendi. Ficou claro agora para mim. E aí, Obrigado. O que acontece, então? Vamos trabalhar agora com a aceitação. A aceitação é o momento em que a gente vai considerar formado o contrato. E aí nós vimos algumas hipóteses em que a proposta não é obrigatória, não se torna obrigatória, né? Nós vemos 4 situações aqui. Mas, se você atendeu algumas delas, o contrato vai ser celebrado. Só que você pode ter perdido o prazo. Se você fez uma aceitação fora do prazo, essa aceitação não vai vincular. Mas ela não vincula como aceitação. Ela vincula como nova proposta. Ou seja, como você fez uma aceitação fora do prazo, se o indivíduo aceitar a sua aceitação, há vinculação. É isso que se deflui do artigo 431. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta, né? Ou seja, perceba digamos, a sutileza do dispositivo. Não é só aceitação fora do prazo. Você entendeu a importância dessa vírgula. Aceitação fora do prazo, aceitação com adições,
Aceitação com restrições ou aceitação com modificações é nova proposta. Na prática, a gente chama de contraproposta. Se vocês assistirem a audiência comigo, verão que eu tento conciliar as partes. E aí eu pergunto, doutor, o senhor não tem uma proposta? Aí a empresa diz, ofereço 1.000. O reclamante disse, não aceito 1.000, está muito pouco. Mas eu aceito 2.000. Se a empresa fecha com 2.000, não faz muito sentido voltar para trás aqui. Entende? Tá claro? Sim. Rodrigo fez uma cara que está refletindo sobre a vida. Beleza? Então, o artigo 432 trata de uma peculiaridade, que é aquela situação de, se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, né, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. Aqui, a gente tem um... Puxa aqui rapidinho. Aqui. Você, por exemplo, tem uma oferta. Você, de uma hospedagem, você acerta a hospedagem no dia tal, o indivíduo não apresentou nenhuma recusa, e normalmente a gente não teria, nesse ponto, uma noção de aceitação expressa, a gente simplesmente reserva, quero reservar no dia tal. Se ele não nos informa que as vagas estão completas, que não faz, você vai ter uma hipótese para responsabilizar perdas e danos, porque a proposta vincularia. Você não precisa dar uma declaração, estou aceitando a sua proposta de me hospedar no dia tal. Não, você já faz o pagamento porque está disponível para o público. Se essa situação, o contrato é celebrado e, de repente, eles cancelam, eles têm que te indenizar. É o 432. Vamos ver aqui, para arrematar aqui, a parte de formação do contrato entre ausentes. Aqui eu preciso falar algum conteúdo das teorias. A teoria da cognição, da agnição, da declaração propriamente dita, da expedição e da recepção. O que é que acontece? Quando você tem um contrato e as pessoas não estão presentes, nós precisamos saber a partir de que momento o contrato está formado. E aqui vai ser alguma coisa, inclusive, que vai gerar repercussão, né, no campo da responsabilidade civil. Né? E anotem aí as teorias, rapidinho. Sabe? Vou falar devagarzinho, didático, para vocês anotarem. Primeira teoria, a teoria da cognição. Né? Nessa situação, você só teria uma vinculação, né? A teoria da cognição, né? Quando a resposta do aceitante chegasse ao conhecimento. Cognição, vocês falam em processo civil, processo de cognição. Cognição é aquisição de conhecimento, o significado da palavra. Então, você, pela cognição, só quando a aceitação chegasse. Pela teoria da agnição, aí dispensa que a resposta chegue ao proponente. Aí você vai ter uma subteoria, que é a declaração propriamente dita. É o momento em que o aceitante redige, digita a resposta. É uma situação absolutamente de insegurança. Anota uma expressão aqui, expressão importante. O aceitante é também chamado de, o pessoal usa muito esse concurso, tá? De
oblato, O-B-L-A-T-O, oblato. A subteoria, meu querido José Júnior, é da declaração propriamente dita. Não importa que não tenha chegado. No momento em que ele assinou que aceitava, já estaria valendo. A outra subteoria, Elson já está adiantando aqui, é da expedição, né? Você fez a resposta, expediu a resposta, você teria o contrato já formado. E a última subteoria, que é natural, da recepção, né? Você teria no momento em que o proponente recebe a resposta. E qual é a teoria adotada pelo nosso ordenamento? Alguém bota na tela aí o artigo 434. Alô? Alguém bota o 434? Estão cansadinhos, né? Estou percebendo. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Ou seja, não é nem no momento em que ela é redigida, nem quando ela é recebida. É da expedição. Por quê, gente? Porque é óbvio, às vezes, hoje a gente está num mundo de internet, de respostas rápidas, mas você tem prazos para expedir uma resposta e, às vezes, o correio não chega. O correio está de greve. Como é que você pode garantir um mínimo de segurança? Então, a ideia, pelo artigo 434, é da expedição, exceto nas ressalvas que ele colocou. Uma lá do 433, outra, se o proponente tiver comprometido a esperar a resposta, ou se não chegar no prazo convencionado para chegar. Ou seja, existem diversas teorias na qual a aceitação se torna vinculante, mas a que o ordenamento jurídico brasileiro aceitou, né, acolheu, é da expedição. E, finalmente, para terminar, eu termino a aula um pouquinho mais cedo, né? Qual é o local do contrato? Aí a gente precisa entender, é no local da propositura ou da aceitação? O artigo 435 elege o local da propositura. Então, este é, a priori, o local do contrato. E qual é a utilidade de se fechar, saber o lugar do contrato? Para efeito de competência territorial, né? A gente tem que saber qual é o foro do contrato. É claro que vocês já devem ter estudado o processo e é possível se estabelecer um foro de eleição, né? Ou seja, quando o próprio contrato diz onde é que vai ser discutido ele. Mas se ele não diz, é no local da propositura, na forma do artigo 435. Beleza? Do Instagram vai ser lá nos Estados Unidos. Exatamente. Do Instagram lá na Filadélfia, né? Num juízo universal. Inclusive, eles têm um foro de eleição para... como é que fala? Para juízo arbitral. É um negócio interessante. Eu estou nos contratos internacionais, a Elson pergunta, a lógica é que seja no local da propositura, porque com os contratos internacionais, estamos pensando em direito internacional privado, né? Você vai ter que pensar qual é o contrato que o Brasil e Bolívia fazem, a gente vai pensar na demanda dessa forma. Agora, perceba que quando você tem algum tipo de relações de direito internacional privado, as dificuldades, muitas vezes, vão ser na triangularização da relação processual. Por quê? Porque, de fato, você vai ter aí uma dificuldade da nossa jurisdição alcançar a empresa que não tem filial aqui.
só tem sede e filiais no estrangeiro. Então, perceba, quando você tem, para falar aqui de um caso concreto, de casos concretos, a Odebrecht, a Camargo Corrêa, várias empresas de construção, eles trabalharam muito tempo fazendo obras de construção civil pesada em países que estavam sendo reconstruídos, Arábia Saudita, Angola, né? E aí, como é que você faz nessas circunstâncias? A priori, está sendo contratado, não é por Estado estrangeiro, que aí vai ser bastante mais complicado, mas por uma empresa privada de lá, né, para fazer essa celebração. Quem fez a proposta? Foi a Odebrecht ou foi lá? Normalmente foi lá. Então, a Odebrecht aceitou, vencendo uma determinada concorrência, e aí o foro é lá. Entenderam, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Alguma Sim, dúvida específica? Não. Ô, professor, se um particular, um consumidor, comprar um produto em um site chinês e não receber o produto, como é que faz? Aí você chora lá no... Já ouviu falar do Campo Grande? Tem um caboclo lá onde você vai fazer. Na verdade, essa é uma circunstância que é super complicada. Você tem o AliExpress, tem o Wish, tem um monte de empresas que são contratos entre ausentes, você não está entre presentes, então as regras são dessa forma, mas ele está fazendo a proposta, né, para aquisição disso. Então, você vai ter nessa circunstância, se fosse uma relação civil pura, aplicaria-se o 435 e lá é que seria a demanda. Só que como nós temos um sistema com a regra protetiva, que é do Código de Defesa do Consumidor, você teria a possibilidade de demandar aqui no Brasil essas empresas. O problema é que as empresas não têm nenhum tipo de sede aqui, ou ativos financeiros aqui, ou representação aqui. Então, você tem o direito de processar a AliExpress ou o Wish aqui no Brasil, só que eles não vão responder. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma citação por carta rogatória, vai ter que chegar, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, vai ter que ir lá para a China para citá-lo, para ele vir responder aqui num processo. Aí ele, imagina, ele não vai responder, vai demorar 2, 3, 4 anos, talvez, para chegar à citação. Aí você vai dentro dessa linha. Não consigo, eu falei por edital, sim, ele não vai responder. Vai ser condenado. Condenado a quê? A pagar a você o valor que você está pedindo? Sim. E como é que executa? Porque não existe carta rogatória para execução. Carta rogatória é só para cognição. Você vai ter que pegar essa sua sentença no Brasil, levar para o Estado chinês, homologar lá e cobrar deles lá. Só para você viajar para a China vai ser um pouco de dificuldade, né? Entenderam, Lia? Esses são problemas que esse mundo interconectado gera, né? Sim, alguém tem mais alguma dúvida? Entendi. Obrigado. Estou à disposição, Rodrigo. Pode perguntar sempre que quiser. Mais alguém? Mais alguém? Ninguém mais me quer? Então, gente, eu vou encerrar um pouquinho a aula mais cedo, estou um pouquinho cansadinho, e a gente se encontra semana que vem no bate-horário das 20 horas. Combinado? Beleza. Por favor, botem lá no grupo tudo que eu pedi. Beijo a todos e todas. Forte abraço, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, Valeu. Jader. Boa noite. Todo mundo que... Boa noite para quem... Boa noite. Bom Boa dia. noite. A gente se encontra Já semana foi, que vem. Banamel. Tchau, tchau, Bandamel. Quem quiser, espero que tenham gostado da aula. A gente se encontra. Vou encerrar, viu? Beijo a todos. Stop recording.